Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas, que estão aqui comigo mais uma vez, para aprender mais um pouquinho, mais um pouco da palavra de Deus, que é alimento para nossas vidas, com o nosso Espírito Santo que está conosco. Hoje vamos aprender mais um pouquinho sobre o Evangelho. E mais uma vez, quem vai estar comigo aqui para falarmos a palavra de Deus vai ser o pastor Guilherme Clarim, Primeira Igreja Batista de Rafah. Daqui a pouco ele vai estar aqui entrando conosco, para nós aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Essa noite de terça-feira, noite fria, na Capivari, chuvosa. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus com nosso amigo o pastor Guilherme, que vai entrar. Deixa eu virar aqui. Boa noite, Daniel. Boa noite, Tudo bem, irmão? Bem, com Deus. Joia. Nós mais uma vez aqui para aprendermos mais um pouquinho de Deus. Amém. Conseguiu arrumar o celular? Consegui. Difícil, mas consegui. Então vamos instaurando agora. Vamos orar sim. Ó Deus, Pai, agradeço, Senhor Deus, por mais um dia, que nos concedesse a sua misericórdia e renovar nossas vidas. Deus, aqui estamos aqui mais uma vez, eu e o pastor Guilherme, para aprendermos mais um pouco da tua palavra, que é alimento para nossas almas, para nossas vidas, ó Pai. Amém. Espírito Santo que está em nós, que vai nos ensinar uma vez, esse alimento maravilhoso que é a tua palavra. Que possamos, ao acabar esse tempo aqui, saímos aqui desse tempo que vamos estar juntos a tua palavra, mais uma vez, que aqueles que vão estar nos assistindo e nos vendo também possam sentir a tua palavra, o Espírito Santo, e ser alimentado por ela. Te agradeço, Deus, por esse momento. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Amém. Daniel, você está me ouvindo bem? Você consegue me ouvir bem? Sim, indo bem. Sim. Tá, não tá travando nada não, né? Não tá. Não tá Vai. Qualquer coisa você dá um toque aí. bem. O som tá excelente. Só meu óculos Som. quebrar de novo. O óculos acabou de quebrar agora, meu óculos. Vou tentar enxergar aqui. Eita. Depois dos Tá 40, ruim enxergar agora. e depois dos 40, sem óculos é um pouco difícil. Acontece. Vou ler um versículo aqui, pastor, para nós começarmos. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos? Isso, Romanos 1 e 16. Que diz: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O apóstolo Paulo falando que não se envergonha do evangelho, que a justiça de Deus se revela no evangelho. Então, o evangelho que o apóstolo Paulo falou aqui para os romanos e para nós hoje, que ele não se envergonha, e nós também somos chamados para falar dele, pastor, não nos envergonhamos desse evangelho. Então, pergunto para o pastor, o que é evangelho? Qual a origem dessa palavra evangelho? O que é evangelho? Joia. Legal, Daniel. Essa é uma pergunta tanto quanto interessante, porque tem muitos crentes hoje que estão na igreja. Alguns nem são crentes, né, na verdade, mas tem muitas pessoas hoje dentro da igreja que às vezes servem a Deus por anos ali, e quando você faz uma pergunta dessa, né, o que é o evangelho, a pessoa não sabe responder, né? Isso não significa necessariamente que ela não seja um cristão, né?
Mas é que falta a profundidade hoje, né? Muitas pessoas hoje, muitos crentes hoje, de entender o verdadeiro significado do evangelho, né? Se dizem evangélicos, né? Dizem que creem no evangelho, mas quando você fala o que é o evangelho, as pessoas não sabem responder o que é o evangelho. E estão lá na igreja, muitos anos. Eu falo isso por mim mesmo. Eu lembro quando, alguns anos já, né? Eu tinha ido numa maratona do Palavra da Vida, quando 1º de maio eles faziam lá, né? E aí os jovens, eu acredito que era o pessoal que fazia o Projeto Marcos lá, né? O curso de 1º ano. Eles estavam entrevistando várias pessoas que estavam participando lá, né? E a pergunta que eles faziam é o que é o Evangelho. E eu nasci da igreja, né? Assim, chegaram para mim, perguntaram o que é o Evangelho e eu me embolei tudo lá para falar. Falei que o Evangelho é que Deus é amor, sabe? Umas coisas meio malucas assim, sabe? E Sim. aí, já que eu acabei de falar assim, eu olhei pro pastor, na época era o pastor Kiel, né, que era o pastor aqui. Olhei pro Kiel, assim, o Kiel fez uma cara assim, meio que de decepção, né? E aí, cara, aí eu comecei a me questionar, né, meu? O que é o evangelho, né, meu? Tô tanto tempo na igreja e nunca aprendi de fato, né, o que é o evangelho. Isso realmente é uma falha muito grande, né, de pastores, líderes aí da própria igreja, né, de não ensinar, né, o evangelho como uma própria definição em si, né? Ah, o evangelho em si, né, o termo da palavra evangelho, né, uma palavra grega que significa boas notícias, né? Boas notícias, isso que significa literalmente na palavra evangelho, né? Boas notícias. Agora a gente começa a ver essas boas notícias, né? No nascimento de Jesus, por exemplo, quando os anjos vão lá anunciar aos pastores, né, que estão no campo, eles vão anunciar o nascimento de Jesus, eles falam: eis que trago boas notícias de grande alegria, que hoje na cidade de Belém lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o nascimento de Jesus foi um anúncio também de boas notícias, é uma boa notícia, né? Que o Salvador estava chegando, né? Agora, um conceito que a gente ah, tem às vezes muitas vezes errado, né? Sobre o evangelho, que a gente vê muitas vezes sendo pregado por aí, né? A palavra em si, evangelho, significa notícia, né? Mas não é uma notícia qualquer, é uma boa notícia, boas novas, né? E não é uma boa notícia, como a gente vê muitas vezes pregadores, né? Crentes até nas melhores das intenções, às vezes até, né? Notícias de que, por exemplo, está tudo bem conosco, né? Ó, tá tudo bem com você, Deus ele te ama, né? Jesus ele quer ser o seu amigo. Isso não é o evangelho, né? Não é uma boa notícia de que tá tudo bem com você, que Deus é amor, ele te ama. Não que essas frases em si elas estejam erradas, alguma delas sim, né? Por exemplo, você vai dizer para uma pessoa que não é um crente, não é um cristão ainda, né? Não confiou no evangelho, vai falar para ela que tá tudo bem com ela, né? Não tem nada a ver, né? Não tá bem com ela na verdade, né? Tá mal para ela na verdade, né? Deus é amor? Sim, Deus é amor, ele te ama. Depende de que lado você tá, né? A Bíblia, Jesus diz claramente que aquele que rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele, né? Jesus quer ser o meu amigo? Não, ele é o meu Senhor, o meu Salvador, né? Amigo, talvez no meu relacionamento com ele, né? Mas a princípio o objetivo de Jesus não morreu na cruz para ser meu amigo, né? Ele morreu para dar a vida dele para me resgatar do pecado, né? Então, às vezes é tentador a gente apresentar os benefícios do evangelho como se fosse o próprio evangelho, né? Mas quando a gente faz isso, a gente não está sendo fiel, né, com a mensagem do evangelho. A gente está falando uma meia mentira, Tem que uma meia confrontar, verdade, né? tem que ser Oi? o evangelho tem que confrontar o pecador, né? O evangelho, né? Sim, sim, é.
Agora, se eu chego com uma pessoa, daqui a pouco a gente vai trabalhar, né, a questão da definição do evangelho, né? Mas se eu chegar para uma pessoa, né, no sentido, tudo bem que eu quero evangelizar ela, né? Se eu chego para ela e falo assim, ó, tá tudo bem com você, Deus te ama, Ele quer ser seu amigo, tal. A pessoa vai falar assim, tudo bem, então, se Deus já me ama, por que que eu vou precisar ir atrás dele, né? Se tá tudo bem comigo, né? É a mesma coisa que, eu gosto muito de usar essa ilustração, né? Se eu vou no médico, ou, por exemplo, nem vou no médico, né? Mas de repente que nas notícias aqui, tô lá no Instagram, no Facebook, e aí eu vejo uma notícia lá de que, ó, descobriram, o médico descobriu a vacina contra o coronavírus, por exemplo, né? Que é a doença da época agora, né? Descobriu a vacina ali contra o coronavírus, tal. Aí eu falo assim, beleza, né? Ótimo, para quem tem coronavírus. Isso não serve para mim, porque eu não tenho, né? Então, para quem tem, para quem precisa, ótimo, né? Mas se o médico chega para mim e fala assim, Guilherme, você tá com coronavírus, né? Lógico que dependendo do caso, não é numa doença nem tão fatal, né? Mas vamos supor que o médico chega para mim e fala assim, Guilherme, você está com câncer, né? E se você não fizer nada, daqui 5 meses você vai morrer. Cara, eu entro em desespero, né? Eu sei que eu tô com a doença, né? Aí o médico vem com a boa notícia, né? Que é o evangelho, digamos assim, o nosso caso, o evangelho, né? Aí que ele vem com a boa notícia, ó, você está com câncer, mas agora recentemente foi descoberto um remédio, uma vacina que você pode tomar e você vai ser curado definitivamente. Meu, aquela vacina vai ser o meu bem mais precioso da minha vida, entendeu? Eu vou me apropriar daquilo de uma forma, né, que eu nunca me apropriaria porque daquilo depende a minha vida, né? Assim também é com relação ao evangelho, né? Quando a gente anuncia uma boa notícia, mas para que ela possa ser melhor recebida, você tem que afirmar, né? Confrontar, como você disse, né? Confrontar o pecador, o pecado dele. A pessoa não está bem com você, Deus está irado, você é pecador. Se você continuar nessa situação, você vai padecer no inferno, né? E começar a dar as evidências, você é pecador, olha a sua vida, né? Como que é, tal. Ah, e aí a pessoa, pô, e agora? Estou precisando de um remédio para mim. E aí você apresenta, então, as boas notícias, né? Apesar de você estar nessa situação com Deus, né, eu tenho uma boa notícia: Jesus, ele veio para morrer e perdoar os seus pecados, né? Então, é nesse sentido que evangelho se torna umas boas notícias, né? Que foi anunciada lá primeiramente para os pastores, né, em Belém, a respeito de Jesus, né, de Nazaré, o nascimento dele, né? Eu trago boas notícias de grande alegria. Hoje, na cidade de Belém, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, evangelho é boa notícia, né? Não que está tudo bem comigo, não está bem comigo, né? Pelo contrário, né? Estou no mal a pior, mas Jesus ele veio para solucionar o problema. Então, de certa forma, se a gente for trabalhar aqui numa definição de evangelho, a gente pode começar afirmando que evangelho não é simplesmente um conceito, né? Evangelho é uma pessoa, né? Que é Jesus Cristo. A gente vai ver aqui, depois eu vou ler um texto de Romanos aqui, né? Então, a gente limitar o evangelho também a um conceito, né? Também a gente está limitando um pouco o evangelho. O evangelho não é só um conceito, o evangelho é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o evangelho, e o evangelho está centrado na pessoa de Jesus Cristo, né? Na Bíblia, como um todo, especificamente no Novo Testamento, a gente não tem um texto bíblico, né, afirmando o evangelho e dá a definição, né? A gente não tem isso, né? Mas a gente encontra aqui algumas ideias, alguns conceitos que a gente pode tentar formular um conceito, né, do evangelho, uma definição, digamos assim, né, do que é o evangelho, né? E uma que eu gosto de usar bastante aqui é Romanos, que seria o Romanos 1, né? 16. Mas logo no comecinho ali de Romanos, a gente encontra ali uma definição bacana de evangelho, né? Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1, né? Paulo, naquelas
saudações, aqui tem toda a carta. Paulo ele fala assim, ó: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito da Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, aqui nesse parágrafo aqui, a gente pode encontrar o que seria talvez uma definição de evangelho, né? Primeiro, Paulo fala aqui que ele foi chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, né? Então, em primeiro lugar aqui, né, ele foi separado para o evangelho, né? A pregar, anunciar as boas notícias, né? Mas ele fala aqui que, em primeiro lugar, o evangelho é de Deus, né? O evangelho de Deus. O evangelho provém de Deus. A origem do evangelho não é no homem, mas a origem do evangelho, das boas notícias, parte da iniciativa de Deus. Hoje mesmo, interessante, eu gravei um vídeo lá para o canal do YouTube na igreja. A gente está falando sobre família, né? E semana passada eu gravei um vídeo sobre a tragédia do pecado, né? E hoje eu gravei o vídeo, o tema foi o triunfo da graça. Estou usando o material do professor Davi Murk. E é interessante que já ali no Jardim do Éden, você vê o homem tentando dar um jeitinho, né? Quando ele peca, come o fruto, percebe que está nu, ele corre para cobrir a sua nudez com folhas de figueira, né? Mas daí chega um determinado momento que Deus ele faz para Adão e Eva roupas de pele de animais, né? Ou seja, de certa forma, Deus está indicando ali, não é do seu jeito, né? Que você vai cobrir o teu pecado, né? A tua nudez. É o jeito que eu vou estabelecer a partir de agora, né? Um animalzinho ali morreu, é inocente, não tem nada a ver com o pecado de Adão e Eva, mas ele teve que morrer. Então, para poder cobrir a nudez de Adão e Eva, né? E mais para frente a gente vê Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? João Batista anunciando assim, né? Então, ou seja, mas Deus, desde o Éden, já ensinando, né, o homem que é eu que estabeleço as regras para você se estabelecer comigo, né? Então, Paulo já diz aqui, como? Deus que toma a iniciativa, né? Isso, Deus que toma a iniciativa, né? Não é do jeito do homem. O homem errou, né? Mas também o homem não vai se reconciliar de qualquer jeito, né? O evangelho é de Deus, o evangelho provém de Deus, o evangelho se origina em Deus, tá? Tanto porque também no próprio livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz que ninguém busca Deus, todos se desviaram, então seria impossível, né, partir do homem o evangelho, né? O evangelho, em primeiro lugar que Paulo diz aqui, ele provém de Deus, né? Continuando o versículo aqui, versículo 2, ele fala aqui no evangelho de Deus, o qual, né, se referindo ao evangelho, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas escrituras sagradas. Então, construindo aqui essa definição de evangelho, né, a gente pode definir o evangelho provém de Deus, que foi prometido por Deus por meio dos profetas nas escrituras, né? Ou seja, lá no passado Deus havia prometido já sobre o evangelho, né? Sobre o meio de salvação ali, né? As boas notícias, né? Então o evangelho não é algo novo, não é algo que foi criado por Deus ali naquele momento, né? Nunca foi o evangelho, nunca foi o plano B de Deus, né? Sempre foi o plano A de Deus, né? Então, desde lá de Adão, Deus já havia anunciado ali o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então ali Deus já começa
E ao longo de todo o Antigo Testamento a gente vê, né, alguns vislumbres ali, algumas promessas, inclusive também, com relação daquele que viria, né, para resgatar dos nossos pecados. Né? Então, o Evangelho, né, primeiro, provém de Deus e já tinha sido prometido, né, por Deus nas Escrituras, e se referindo aqui ao Antigo Testamento. Interessante, né? Muitas vezes a gente negligencia o estudo do Antigo Testamento, né? Fala que a igreja agora é a nova dispensação, a nova aliança, né? Então o Antigo Testamento não serve mais para a gente, né? Para a igreja agora só serve o Novo Testamento, mas Paulo diz aqui que o Evangelho já estava sendo prometido desde o Antigo Testamento. Então, de certa forma, o Evangelho já estava presente ali no Antigo Testamento, né? E você Sim, vê de uma forma clara, explícita ali, principalmente, por exemplo, em Isaías 53, né? isso. Você vê isso de forma muito clara. O ungido do Senhor, né? O Messias ali, o Filho de Deus, que morreria por causa das nossas transgressões. Um sacrifício substitutivo, né? Vicário, que a gente chama. Né? Então o Antigo Testamento já anunciava isso, já dava um prenúncio, ou já lançava a luz sobre o Evangelho. Né? No Novo Testamento a gente vê o cumprimento. Né? No Antigo Testamento a promessa, no Novo Testamento é o cumprimento, mas no Antigo Testamento já se referia ao Evangelho. Né? Então o Evangelho provém de Deus, que foi prometido, né, por Deus nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Né? E continuando o texto aqui no versículo 3, ele vai dizer o seguinte, acerca de seu filho. Né? Seu filho, aí se a gente tirar aqui as vírgulas que estão no meio aqui, ele vai falar o nome do filho ali, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? E nesse meio aí tem algumas informações interessantes aí sobre a pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, o Evangelho de Deus prometido por Deus nas Escrituras e diz respeito ou é acerca de seu Filho, Jesus Cristo. Então, eu gosto desse texto aqui porque ele vai deixar claramente que o Evangelho não é simplesmente um conceito. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. O conteúdo do Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Né? E Paulo vai dizer aqui, interessante destacar isso também, no versículo 3, acerca de seu filho, e como homem era Sim. descendente de Davi. Então ele vai dizer aqui que Jesus é descendente de Davi, segundo a carne, ou seja, ele era um homem, né? De fato, né? João capítulo 1, o Evangelho de João, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de Mateus, ele vai dar uma genealogia para Jesus. Ele é o descendente, né? Vai puxar lá desde Abraão, né? E vai puxar lá desde a genealogia de Davi também, né? Fazendo todo. É interessante isso também de novo, né? Porque a gente estudando o Antigo Testamento, né? A gente começa a observar lá as promessas que Deus faz para Abraão, né? E as promessas que Deus faz para Davi, daquele rei que viria para governar, né? E iria governar para todo sempre, né? E quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus para Maria, né, ele vai falar, ele é o descendente de Davi, né, e aquele que o trono, né, pertence a ele, né? Então ele faz essa menção, né? Então, ou seja, Jesus, ele precisava nascer, né, ter uma descendência humana, digamos assim, para poder cumprir as profecias que o Antigo Testamento já dizia, né, que apontavam para Jesus, para ele, né, para o Evangelho, né? Então ele diz aqui que como homem ele foi descendente de Davi. Então Jesus ele entrou e muito mais do que isso, destacar a humanidade de Jesus, ele se identifica com o homem. Né? Ele tem uma descendência, assim como eu tenho uma descendência. Jesus ele teve um pai, teve uma mãe, ele entrou, Deus entrando literalmente não só no mundo, mas Deus se inserindo na história da humanidade para resgatar o homem perdido. Né? Então, em todos os sentidos, ele se identificou com o homem, né? Com a humanidade. Né? Então, ele entra
na história da humanidade. Então, como homem, ele era descendente de Davi, né? E não só isso também, mas no versículo 4, ele vai dizer o seguinte, que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui claramente ele não só destaca a humanidade de Jesus, né, como o homem era descendente de Davi, mas também, né, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder na sua ressurreição. Então, claramente afirmando aqui a divindade de Jesus. Ele é Deus também, ele é Filho de Deus, ele é Deus. Agora é interessante aqui também observar que quando a gente entra, por exemplo, no Evangelho de João, já fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus ele nunca deixou de ser Deus, né? Alguns aqui podem até pensar, então Jesus ele se tornou Deus depois que ele ressuscitou dos mortos? A resposta é não. Ele não se tornou Deus. O texto diz aqui que ele foi declarado Filho de Deus, né, com poder, né? Ou seja, a ressurreição de Cristo serviu como... Foi a comprovação, constatação. Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Ele é Deus. Não é que ele se tornou... Paulo não fala que ele se tornou Filho de Deus, mas fala que ele foi declarado Filho de Deus com poder, né? Então ele sempre foi Deus, ele sempre existiu e sempre existirá. Jesus não é porque ele teve um nascimento humano, significa que ele teve um começo ali, né? Ele teve um começo como homem, mas ele já tinha a sua existência desde a eternidade passada, né? Porque ele é Deus, né? Então, é interessante essa definição também, né? Que o Evangelho é acerca de Jesus. É uma pessoa, mas não é uma pessoa qualquer. É descendente de Davi e filho de Deus. Ou seja, ele é o Deus homem, né? A gente não... O evangelho que não prega Jesus como Deus, ele não é o evangelho verdadeiro, né? E tem muita gente aí, né, pregando esse falso evangelho de porta em porta, principalmente naqueles horários mais inconvenientes, né? Você sabe muito bem de quem eu estou falando, né? Essa turma aí não prega Jesus como Deus. E o texto diz aqui que ele é Deus, né? É um falso evangelho. Então é um falso evangelho, né? Não creem nesse evangelho falso, né? Estão pregando, estão anunciando por aí, né? Então, às vezes tem gente que vai falar assim, eu creio em Jesus, mas até falar ele foi um grande homem, fez coisas boas, ensinou verdades valiosas, tal, mas não creem que ele é Deus, não creem que a morte dele é de fato aquilo que vai fazer com que a gente se reconcilie, que perdoa os nossos pecados, né? Então, é um falso evangelho, né? A pessoa não está de fato crendo, tem que crer, né? Para você realmente crer no evangelho verdadeiro, você tem que crer no evangelho que é sobre Jesus Cristo, que é o Deus homem, né? Então, digamos assim, aqui a gente tem basicamente uma definição do conceito de evangelho, mas olha que interessante ainda aqui, ó. Continuando no versículo 5, né? Por meio dele, né, de Cristo Jesus, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé, né? E interessante isso também, que ele vai destacar um ponto aqui, que é a resposta do evangelho, né? Por meio dele, por causa do nome de Jesus Cristo, nós, né, Paulo, recebemos graça para pregar esse evangelho, para chamar outras pessoas, né, para pertencer a um povo exclusivo dele. Mas olha que interessante, ele fala aqui, ó, para a obediência que vem pela fé, né? Então é interessante isso aqui, não é a fé que vem pela obediência, é a obediência que vem pela fé. Paulo vai dizer na Efésios, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aí no versículo 10, pois vocês são feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, né? Então nós não somos salvos pelas obras,
mas somos salvos para as boas obras. Então ele fala aqui que a obediência nossa, ela deriva da fé em Jesus Cristo, e não o contrário. A minha fé é derivada da minha obediência, e isso é uma salvação pelas obras, e não é salvação pela graça, né? Então, ele vai destacar que essa resposta depende tanto da minha fé, essa confiança, é a resposta ao Evangelho, tá? Mas não é uma fé, digamos assim, como o Tiago vai dizer, não é uma fé morta, é uma fé viva, né? É uma fé atuante, então é uma obediência que vem da fé. Então, aquela ideia, né, de que a gente é salvo, mas a gente caminha para obedecer o Evangelho, né? Obedecer a Deus, processo de santidade, de santificação. Somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então, a resposta em si ao Evangelho, né, obediência que vem da fé, implica necessariamente numa mudança, numa transformação de vida. A conversão, né? Não é o assunto aqui a conversão em si, né? Mas a resposta evangélica, a conversão, ela implica numa transformação de vida, né? Uma mudança radical, né? Não é uma mudança de 360 graus, né? Porque você vira e cai no mesmo lugar, né? Na mesma direção. Tem muita gente que faz, acontece isso, né? Tem aquela mudança, mas no fim para no mesmo lugar e continua indo para o mesmo caminho. É aquela mudança de 180 graus, né? Você muda para uma outra direção que você estava caminhando. Então a gente vê esse destaque aqui de Paulo, né? Então se a gente fosse colocar tudo isso numa frase, né? A gente poderia colocar o seguinte: o Evangelho são boas notícias, certo? De que Cristo Jesus, totalmente homem, totalmente Deus, morreu pelos meus pecados, para que eu pudesse ser reconciliado com Deus. Não é a definição, digamos assim, fechada, né? A minha definição, tá? Mas gira em torno disso, né? A pessoa, a boa notícia a respeito de uma pessoa, Jesus Cristo, quem ele é, homem e Deus, né? O que ele fez, ele morreu, né, na cruz. A gente não é salvo por causa dos ensinamentos dele, nós somos salvos pela morte dele, né? Ele morreu por causa dos nossos pecados, né? Nós somos pecadores, estávamos separados de Deus, né? Então era necessário que ele morresse, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Então ele teve que morrer para que eu pudesse ser reconciliado com Deus, né? Aí sim, desfrutar do status de ser amigo, estar em paz com Deus, né? Paulo vai dizer em Romanos: justificados, pois pela fé temos paz com Deus, né? Então, isso é basicamente digamos assim, o que seria uma definição que minha, pessoal, né, do Evangelho. Boa noite, pastor Ricardo. Boa noite para o irmão Claudinho, para a irmã Rose, para o Mazinho, para o Bruno Reis, Agora estou vendo que tem um monte de gente aqui. para a irmã Cláudia, para o irmão Everton, para a irmã Sandra, para a Tamires, para o Altair, para o Claudinho, já falei, para o irmão William, né? William, ele obedece. Mais a Ana, May, Stephanie. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Deus Boa abençoe. noite a todos. Então, pastor, o senhor falando aí sobre os evangelhos e falou sobre Mateus, falou sobre João, e nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que tem 4 evangelhos? Jesus. Porque tem 4 evangelhos. O evangelho, ela está até dando uma reestudada aqui também, né? Mas os evangelhos nada mais são do que o relato da vida de Jesus, né? Isso reforça ainda mais que o evangelho é boa notícia a respeito de uma pessoa, né, que é Jesus Cristo, né? Então, digamos assim, são narrativas, né, a respeito de uma pessoa, né, que é Jesus Cristo, né? Então, 4 evangelhos, né, porque 4 pessoas se dispuseram a escrever alguma coisa sobre Jesus
né, a ensinar sobre a vida dele e a obra dele, a morte e a ressurreição, né? E é o que nós temos, né? 4 pessoas que Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses, apenas 2 eram de fato discípulos de Jesus, Mateus e João. Marcos e Lucas não eram discípulos de Jesus diretamente, mas eram discípulos dos apóstolos de Jesus, né? Lucas andando mais ali com Paulo e Marcos andando um pouco com Paulo e também bastante com Pedro, né? E os evangelhos, assim, é interessante a gente observar isso também, né? E os evangelhos em si, agora lidando com um livro, né? Os livros dos evangelhos, né? Assim como todo o livro da Bíblia, mais especificamente o Novo Testamento, né? Os evangelhos também foram escritos para públicos específicos e com objetivos específicos também, né? Então, assim como você vê lá uma carta de Paulo aos Coríntios, né? Então lá tem o endereço, obviamente declarado ali, né? Para quem são os destinatários daquela carta, e assim acontece com os evangelhos também. Eles foram escritos para públicos específicos, com situações específicas, né? Por isso que a gente vê, apesar de ver principalmente Mateus, Marcos e Lucas, né, muito iguais assim nas histórias, né? Mas eles escrevem para públicos diferentes, né? Você vê, por exemplo, Mateus, você percebe isso de várias formas ali na própria linguagem, principalmente aqueles que se aprofundam mais no grego, né? A própria linguagem, os termos que é usado, tal. Você vê, por exemplo, Mateus, especificamente ali muito no comecinho dele, você vê muito ele citando muito o Antigo Testamento, né? Isso aconteceu para que se cumprisse tal profecia, o que disse o profeta Isaías, tal. Então você vê que Mateus possivelmente ele está escrevendo para um público mais judeu, né? Alguém que conhecia as promessas, alguém que conhecia o Antigo Testamento. E ele, até na própria genealogia dele ali, ele vai colocar Jesus como descendente de Abraão. Aí vai passar por toda a genealogia, né, de Davi, né, que seria praticamente ali a genealogia paterna de Jesus, né, de José. Né, José que é o descendente ali, direto de Davi. Né. Então é um público, de certa forma, para mostrar, reivindicar, né, Jesus ele é aquele que as escrituras do Antigo Testamento estavam prometendo, que é o Messias, que prometeu ali, é o rei por direito, né? Então ele vai apresentar Jesus como rei. Até no final do livro você vê: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide e façam discípulos de todas as nações. Aí você vê Marcos, um evangelho mais curto, né? Mais condensado ali também, mas ele tem um público também meio que específico ali, né? O evangelho de Marcos. Né? Possivelmente, né, os leitores de Marcos eram romanos. Eles já não eram judeus, né? Eles já eram mais romanos. E você vê a intenção de Marcos apresentar Jesus como servo sofredor. Jesus veio como aquele que serve. Um dos famosos textos, né, que a gente usa, né? O próprio Jesus afirmando: porque eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E você vê, quando você começa a ler o Evangelho de Marcos, parece que você fica até meio sem fôlego, assim, né? E Jesus vai de um lugar, vai para outro, e desce, sobe, vai, tá, então fez isso, fez aquilo, tal, né? Então, por quê? Porque a ideia dele é mostrar ele como aquele servo que estava realmente servindo. Né? Aí você pega Lucas você vê ele declaradamente ali no comecinho, afirmando para quem que ele escreveu. No comecinho do Evangelho de Lucas ele fala que ele escreveu para Teófilo, né? Lucas não era um discípulo de Jesus, ele era um médico que acompanhava Paulo, né, nas viagens missionárias. E você vê Lucas muito mais preocupado, talvez o público Teófilo, né, ele era, pelo nome dele, talvez alguém grego, talvez, né? Então você vê até esse público, ele
ele escreveram para eles, né, para entender um pouco essa linguagem. Ele não vai usar tanto as profecias do Antigo Testamento, os termos, enfim, do Antigo Testamento. E na própria genealogia dele, Lucas ele apresenta uma genealogia, né, também, e só que essa genealogia vai até Adão, né, para provar o quê? Que Jesus ele é o filho do homem, né, descendente da humanidade, que volta as origens lá para Adão. E na genealogia, você olha, compara as duas genealogias de Lucas e de Mateus, você parece que vê, pô, acho que ele escreveu errado, alguém está errado aqui, né? Porque alguns nomes não são iguais, né? Por quê? Porque Lucas, ele passou pela genealogia materna de Jesus, né? Então, enquanto Mateus se preocupou com a genealogia paterna, né? Obviamente com o objetivo de apresentar ele como rei, apontando para Davi, né? Mas Lucas ele passa pela genealogia materna, pela genealogia de Maria, que de certa forma vai até Davi também, né? Se não me engano, o filho da genealogia de Mateus vai apontar para o filho de Salomão, né? Que são os descendentes, né, diretos do trono, mas Maria vai apontar para um outro filho de Davi, se não me engano, Natã, que também é o filho de Davi, mas não era diretamente ali o herdeiro ao trono, né? Mas a ponta chega para Davi também, e só que ele continua até Adão, Jesus como filho do homem, né? E João, ele, digamos assim, ele não tem uma genealogia, né? Nos termos que a gente conhece, mas ele tem um pouquinho, né, de genealogia. Logo no primeiro capítulo ele vai falar que ele é o filho de Deus, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então, João claramente apresenta ali Jesus como o Filho de Deus, mas preocupado em mostrar ali a divindade, né, de Jesus, né? Você vê isso claramente em todo o Evangelho de João, e você vê o propósito de João claramente lá no final, né, quando ele declara, né, que todos os sinais que Jesus fez foram registrados no livro para que eles crescem, né? E muitos dos sinais, muitas das narrativas que a gente vê em João, a gente não encontra nos outros evangelhos, né? Então ele é bem diferente, né? Por isso que os 3 primeiros lá são chamados evangelhos sinóticos, né? A ideia de eles olharem eles conjuntamente. Muitas histórias estão em paralelo ali, né? Mas João, até esqueci o termo que usa para o evangelho de João, mas enfim, não vou lembrar agora, mas ele é o mais diferente. E é interessante que quando você vai ler o livro de Judas, por exemplo, né? Judas, só tem um capítulo, né? Capítulo 1, versículo 3, né? Ele vai dizer o seguinte: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Ao que tudo indica aqui, o propósito inicial de Judas era escrever um evangelho de Judas. É um Iscariote ali, né, provavelmente. Né? Mas ele escreveu um evangelho. Também seria uma narrativa, né, a respeito da vida de Jesus, da obra de Jesus. Mas, impelido pelo Espírito Santo, no momento que ele estava vivendo ali, as circunstâncias eram outras, né? E ele escreve uma carta mais dirigida para defender a fé contra as falsas heresias estavam sendo infiltradas. Então, você percebe, estão os evangelhos também, né? De uma forma não tão declarada como as cartas, né? Mas foram escritos para públicos e com propósitos específicos, né? Também, né? Que são narrativas a respeito da vida de Jesus, né? A vida dele e a obra. Não é uma biografia, tá? O Evangelho não é uma biografia de Jesus, né? Mas são eventos selecionados ali, né, de acontecimentos da vida de Jesus, e principalmente uma coisa que todos os evangelhos têm em comum
é a morte e a ressurreição de Jesus. Todos eles vão falar da morte e da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque isso é o ponto principal ali do Evangelho. Jesus ele não veio simplesmente para curar a gente, né? Uma ação social, digamos assim. Ele veio para dar a sua vida, né? Então, por isso que eles destacam, todos eles destacam isso. Muitos que não são, não pregam o evangelho, quer falar que Jesus veio para fazer boas novas, né? Que ele é ação social, que Jesus veio para isso, ele morreu por isso, né? Na verdade, não é por Aham. isso, a pessoa falando isso aí. Isso não significa... A gente pode cair em dois extremos, né? Digamos assim, né? Tipo, tem gente que, por exemplo, faz as ações sociais ali, né? Tipo, uma igreja, às vezes uma pessoa faz uma ação social, mas a ação social em si não é o evangelho, né? A ação social em si é digamos assim, é um facilitador para você apresentar o evangelho, né? Então tem gente que só vai lá e entrega um prato de sopa, roupa, mas acha que com isso tá pregando o evangelho, mas isso não é pregar o evangelho, né? O que é... E tem outro extremo também, né? Tem gente que, por exemplo, só prega o evangelho, né? Mas não cruza os braços diante das necessidades do próximo que está ali, né, padecendo ao lado, né? Então a ideia é isso agir em conjunto, né? Tiago vai dizer muito claramente isso, né? A fé é morta, né? Não adianta vocês terem fé em Jesus e você vê uma pessoa passando necessidade, você fala, beleza, vou orar por você e você tem como ajudar essa pessoa. E aí você negligencia isso, né? Então é assim, você entrega, você faz ação social, né, para suprir aquela necessidade física agora, mas com a oportunidade de você apresentar uma necessidade maior que ela tem, né? Que é a salvação em Cristo Jesus, né? Então, O principal tem que esse ser é o propósito, né, principal, né? isso. Digamos assim, os dois agem em conjunto, né? Não cair nos dois extremos, né? Mas entrar no ponto de equilíbrio ali. Né? Acho que é um pouco disso a resposta, né? E o evangelho, nós sabemos que nós pregamos através dele a conversão das pessoas, né? Mas Peraí, cortou, Daniel. Cortou um pouco aqui. às vezes está contando só também, às vezes começou também a contar. Eu disse o evangelho, nós pregamos e falamos aqui que é através dele a conversão das pessoas, a conversão. Aham, isso. As crentes, membros da igreja, que já nasceu de novo, né, que faz parte do rol de membros, aí necessita ouvir o evangelho nas pregações? Aham, com certeza, com certeza. Essa é uma outra dificuldade, né? Que às vezes a gente encontra, que às vezes a gente acha que o evangelho só soluciona o meu problema no meu relacionamento com Deus, né? Na minha reconciliação com Deus. E uma vez que eu me converti, não preciso mais do evangelho, né? Mas quando, na verdade, você vê os ensinos de Paulo, por exemplo, né? Ele vai apontar para você não só é salvo pela graça, mas você vive pela graça também. Você vê isso claramente em Paulo confrontando, por exemplo, os Gálatas. Vocês começaram bem, vocês creram em Cristo pela pregação do Evangelho, pela fé, e agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Não. Paulo, em Gálatas mesmo, ele vai dizer, estou crucificado com Cristo, agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo vai dizer para Tito 2:11 que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, né, e a viver no presente século, no presente mundo, de maneira sensata, justa e piedosa. Né? Então, de certa forma, assim, gosto de pensar assim, eu sou salvo pelo Evangelho, mas eu preciso ainda continuar ouvindo o Evangelho para me lembrar que a minha vida como cristão, como crente, precisa continuar sendo pela fé. Né? Pela fé. Eu entrei no Evangelho pela fé, né? E eu não posso achar que
eu não preciso mais da fé, não preciso mais da graça para me aperfeiçoar, né? E eu gosto muito de pensar nisso. Uma ilustração, às vezes, eu gosto de usar também, é que, às vezes, tem gente que como manifesta, talvez você declara isso, né? Mas a sua vida vai demonstrar uma outra coisa. Por exemplo, quando você, às vezes, peca, né? Você comete pecado, né? E você acha que você precisa fazer alguma coisa para recompensar o seu pecado. Poxa, eu pequei. Eu não estou vivendo uma vida correta com Deus agora. Nossa, eu fiquei com a consciência pesada e eu preciso agora, então, vou ler mais a Bíblia, Deus, eu vou orar a partir de mais agora, eu vou frequentar, não vou perder um culto na minha igreja e tal. Peraí, você está vivendo pelo esforço próprio, você está achando que o fato de você agir dessa forma, Deus vai te tornar mais aceitável, né, para Ele. Não, você é filho dele independentemente do que você faça ou não, né? Você continua sendo filho de Deus, ah, independentemente do que você faz ou deixa de fazer. Deus ele não vai te amar mais ou te amar menos por causa dos meus pecados, das minhas falhas, né? Ele não olha para mim com a minha própria justiça, ele olha para mim com a justiça de Cristo, né? Uma outra ilustração que eu gosto de usar eu tenho 4 filhos, né? Vamos pegar um deles, a Esther, que é a mais velha, né? A Esther é minha filha. Por que ela é minha filha? Por que eu amo ela como filha? Porque ela é minha filha. Só por causa disso, né? Ela não fez nada para merecer. Ela não fez nada assim para eu falar assim, nossa, eu amo ela porque ela fez isso para mim. Não. Eu amo ela porque ela é minha filha. Ponto final. Nada do que ela vai fazer ou vai deixar de fazer vai mudar esse status. Entendeu? E para mim seria até uma afronta se ela começasse, por exemplo, eu vou limpar a casa, eu vou obedecer meu pai, eu vou lavar a louça para minha mãe, porque para eu ser mais filha dele. Não faz sentido isso. Não tem nada que ela vai fazer ou vai deixar de fazer que ela vai se tornar mais filha minha ou menos filha minha. Ela pode até mudar o nome dela no cartório, mas ela vai continuar sendo a minha filha. Então não importa o que aconteça ou deixe de acontecer, ela vai continuar. Então, da mesma forma, a gente, como filho de Deus, uma vez que a gente entrou para a família de Deus, a gente é filho dele. Não tem nada que vai mudar esse status nosso. E às vezes a gente acha que durante a nossa vida cristã, a gente precisa fazer coisas para Deus, para Ele se agradar de nós, para a gente se tornar mais aceitável, né? Enfim, às vezes tem pessoas que leem a Bíblia, oram, vão para a igreja, porque acham que isso vai fazer com que Deus ame mais ele, né? Com que Deus aceite mais ele, ou para garantir, né? Tipo, eu entrei agora, sou parte da família de Deus, deixa eu fazer alguma coisa para eu garantir, para eu não perder a minha vaga, né? Mas não, você entrou pela fé e você continua vivendo pela fé, né? Então é aquilo de novo, né? Tá aqui, aqui em algum lugar. Deixa eu só pegar. É aquilo que a gente viu lá em Romanos, né? A obediência que vem da fé, né? Às vezes você pode ter no banco da igreja 2 pessoas que estão fazendo exatamente a mesma coisa, só com motivações diferentes. Pode ter, por exemplo, eu e o Daniel sentados no banco da igreja ali, e os dois oram, os dois leem a Bíblia, e os dois frequentam os cultos da igreja. E procuram desenvolver uma comunhão. Só que você vai avaliar a minha motivação, eu faço isso porque eu quero ser mais aceito por Deus. É para recompensar aquilo que Deus fez por mim. E o Daniel, ele faz isso não, porque eu já fui aceito por Deus e eu fui liberto do pecado e agora eu vivo para Ele. Eu quero viver a vida de Cristo, né? Então você vê a gente fazendo a mesma coisa, só que com motivações diferentes, né? Então, por isso que eu preciso ouvir do Evangelho também, para lembrar que eu fui salvo pela graça e vou viver pela graça, e ela que vai me ensinar a viver pela fé. Aquilo que Paulo fala, sou crucificado com Cristo, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E dependendo de que
a minha transformação, a minha santificação, não depende do meu esforço próprio também, Sim. mas sim depende do Espírito Santo que produz em mim o fruto do Espírito. Então, é nesse sentido também. Quando a gente está, às vezes, corrigindo os nossos filhos, a gente fala assim, agora vamos orar, né, pedindo para que o Espírito Santo te ajude a obedecer. Porque por si mesmo a gente não é capaz de obedecer. Vivam, Paulo vai dizer em Gálatas, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Né? Para você andar corretamente, você precisa depender. Para você crescer em santidade, você precisa da graça. Né? Você precisa do Espírito. É Ele que vai produzir o fruto do Espírito na sua vida, para você crescer em santidade. Então, por isso que o Evangelho tem que ser pregado, né, para todo mundo. Para que o descrente ele venha a crer e para que o crente ele continue crendo e vivendo pelo Evangelho, né? Vivendo na graça dele. Temos que viver, ouvir, viver o Evangelho todos os dias, até a volta de Cristo. Exatamente. É o que eu ouvia muito no seminário, né? Davi Burke falava bastante isso, né? É você pregar o Evangelho para você mesmo diariamente, né? E lidar com o pecado, né? Sim. Em áreas, pecados específicos da minha vida, né? Eu morri pro pecado e agora vivo uma nova vida com Deus. Eu preciso me lembrar disso constantemente. Eu morri para fofoca. Eu morri para imoralidade. Então, não tenho que viver mais preso a esse pecado, né? Eu morri para ele. Cristo me libertou dele. Eu preciso me lembrar disso. E o poder não está em mim, o poder está em Cristo. Só através do Evangelho. É isso. Oi? Só através do Evangelho para nós podermos viver isso, né? Só através do Evangelho. Né? Sim, somente através do Evangelho. Pela graça, né? Pela graça de Deus. Né? Então, por isso que a gente acha, né, que esse velho dilema, né? Primeiro a gente não... Pessoas que estão dentro da igreja e que não sabem, né, não conhecem o verdadeiro Evangelho. Né? E pessoas, às vezes, que estão na igreja também, mas acham que o Evangelho só diz respeito ao meu passado, aquilo que Deus fez para mim. Ele morreu por mim e tal, eu sei disso, mas eu vivo minha vida independentemente do Evangelho. Eu não sei o que fazer como salvo. O Evangelho me ensina a fazer o que fazer como salvo e como viver como um salvo. Né? Há várias cartas no Novo Testamento, né? Você sempre encontra aquela velha dobradiça, né? Efésios fica muito claro nisso, né? Capítulo 1, 2 e 3 vai destacar a minha posição, o que Cristo fez por mim. Capítulo 4 é a dobradinha, né? E agora o que eu faço com Cristo, né? E Efésios 4:1, rogo-vos, irmãos, para que vocês andem de maneira digna do chamado que vocês foram chamados, né? Então, vivam de maneira digna. Vocês agora foram chamados, né, para fazer parte da família de Deus, agora vivam como filhos de Deus. Sim. Mais ou menos por aí. Não é fácil, viu, Daniel? Não é fácil, não. É difícil. Isso demanda da gente estudo, dependência, oração, né? É você dobrar o joelho. O Evangelho falou, né? O caminho é estreito, né? Sim, é uma disciplina, né? É. É uma disciplina, né? Você tem que labutar ali, né? Porque a gente está lutando ainda com a nossa parte carnal, né? Então, se a gente deixar nosso lado carnal ainda alimentado, né? Aí a gente não vai viver da forma como realmente Deus quer que a gente viva, né? Isso. Amém. Amém. Amém, pastor. Deus falou conosco através da palavra de Deus, do Evangelho, que possamos viver o Evangelho a cada dia da nossa vida. Viver nossas ações, nosso andar, nosso caminhar e nosso falar com todo o nosso ser, nossa vida. Né? Exatamente. E só para resumir também aqui, né? Não sei quanto tempo falta ainda, mas tô acabando já. 1, 2, 3 minutos, Evangelho. Oi? Acho que deve ser 1, 2, 3 minutos. Vamos terminar com a oração. 27 segundos. Tá. O Evangelho é para ser crido, vivido e proclamado. Amém. O senhor termina orando, vai na oração já vai encerrar. 15 segundos. Tá, joia? Você vai orar ou quer que eu ore? Orar.
Tá bom. Eu? Tá bom. Eu oro então.